Abençoado de Deus, estamos de volta aí, amados, com mais um estudo, mais uma reflexão espiritual para nós crescermos em graça e no amor de Deus. Dou meus cumprimentos aí aos nossos irmãos aí do grupo do WhatsApp, do Facebook e do nosso canal de YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, abençoado. Não esqueça de dar um like. E o título desse estudo é Jesus nunca mandou ninguém ceiar. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Para começar, ceia é um alimento que se faz à noite. Então ele estava ali, reuniu os seus discípulos e foram ceiar, porque seria a última vez dele em carne, como homem, ceiando com seus discípulos. Simplesmente isso. Um simples ato de comer. O sistema religioso criou um dogma religioso em cima disso. Criou uma ordenância religiosa em cima disso, de um simples ato de comer. Ele juntou ali com seus irmãos, discípulos, mas o sistema religioso criou um dogma obrigatório em cima desse ato apenas de reunir com os irmãos, com os amigos, com os discípulos e ceiar. Simplesmente isso. Eu mostrarei para os abençoados participar da mesa do Senhor. A Bíblia fala isso sim, mas em outros aspectos, em outro sentido. Sentar à mesa do Senhor é o ato de estar se alimentando da palavra dele, que hoje é o Evangelho da Graça de Deus. Esse é o sentar-se à mesa dele, que ele disse que cearia novamente com aquelas pessoas e no reino de Deus. O reino de Deus é a graça de Deus. O reino de Deus é hoje. Do ano 70 para cá, o reino de Deus já estabeleceu. Hoje nós vivemos no reino de Deus. Então é isso aí, amados. A ceia é apenas um rudimento criado pela religião. Criaram uma doutrina religiosa obrigatória em cima disso. Vamos entrar aí em Mateus 26, 26, 27, 28 e vamos vasculhar mais sobre a palavra para entender o que ele quis dizer. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Essa é a passagem muito lida nos primeiros domingos do mês, né? E nela há um conhecimento oculto que nem se dão conta do erro que comete, né? Porque aqui está querendo dizer, né, do corpo dele e do sangue dele. Ele usou aquele pão, ele usou aquele vinho que ele estava bebendo. Ele pegou aquele vinho e fez uma parábola, uma comparação daquele vinho com o sangue dele. Pegou o pão, fez uma comparação daquele pão com o corpo dele. Então ele diz: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Na lei o povo era purificado com sangue de touros e de bodes, e eles nunca obtiveram remissão dos seus pecados, por ainda estarem num sistema transgressor. E acha Jesus, usando o vinho da comparação, né, e o pão, ele criou ali uma parábola para
dizer para eles que não é o sangue de touro de bode que remirá os pecados do povo. A aliança que eu vou trazer não é a aliança de Moisés. A aliança dada a Moisés nunca aperfeiçoou ninguém. Agora, a aliança que eu vou trazer com o sacrifício do meu corpo e do meu sangue, essa aliança é que vai poder remir os pecados do povo. Então, essa já é um conhecimento em que é pouco divulgado no sistema religioso. A nova aliança, e as pessoas dizem, não, estamos em graça, estamos em graça, estamos em graça, mas continua fazendo tudo aquilo para qual o corpo dele se sacrificou para cumprir. Ele veio cumprir todas as ordenanças da lei. E as pessoas continuam praticando as ordenanças da lei no sistema religioso. Por isso, quando ele diz aqui, bebam dele todos vocês, beber do sangue e comer do corpo é respeitar o sacrifício que ele teve para findar a lei, para cumprir toda a lei, como já era dito na lei e nos profetas que ele faria isso. O próprio livro de Lucas diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Até João. Jesus é para cá de João. O homem, o Jesus, Yahshua, ele começou seu ministério depois de João. A lei e os profetas se encerraram ali em João. Beber do sangue dele, comer da carne dele, é respeitar esse sacrifício que ele teve, né, para cumprir todos os mandamentos, as ordenanças da lei, o qual as pessoas hoje continuam praticando, lutando contra ele. Ele veio destruir e as pessoas tentam novamente edificar. Por isso que esse bebam dele não é literal, não é você pegar um cálice e beber um vinho. Não. É uma comparação. Coma esse pão, é meu corpo. Beba esse vinho, é o meu sangue. Ele está dizendo, abraça a causa pela qual eu vim fazer, pela qual foi a minha missão, de cumprir toda a lei. Deixe, né, esses rituais e venha servir a Deus em espírito e não pelas ordenanças da carne, porque o sangue de touro de bode jamais poderá aperfeiçoar ninguém, mas o meu sangue, que vai ser derramado por vocês, vai ser em favor de muitos, para perdão dos pecados. Muitos, porque naquela época nem todos acreditavam nele, como hoje também nem todos acreditam nele, né? Mateus 26, 29 diz, eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira. E o sistema religioso diz, não, temos que imitar Yahshua, Jesus. Temos que imitar. Imitar como? Se ele mesmo disse que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira. E eles bebem até hoje. Ele disse que não ia beber mais aquele vinho e comer mais aquele pão, porque não estaria mais em carne física. Se fosse uma coisa, um ritual obrigatório, religioso, não faça isso a vida toda de vocês. Não, ele diz, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira. Não beberei de agora em diante. E que agora foi isso? Hoje? Domingo da última ceia? Não, abençoado. Foi no ano 30 em diante. Em diante. Do ano 30 ao ano 33. Quando ele foi posto madeiro e derramou aquele sangue. Por isso que é de agora em diante. Ali, o homem, o Yahshua, o homem, Jesus, ali naquele momento ele deixou de ser. Ele virou Cristo glorificado. O Cristo espiritual, que não precisa de pão da padaria, nem do vinho do armazém. E ensina que não devemos continuar
com isso, porque isso não é um rudimento religioso. Não tem nada de religião nisso. É apenas uma coisa cotidiana que todos nós fazemos, todos nós ceiamos. Ele está falando a respeito dele, do sangue dele, da carne dele, do sacrifício que ele fez para a remissão dos pecados, do sacrifício que ele fez para trazer a nova aliança. Então, hoje, devemos ceiar hoje não uma ceia de ritualístico religioso, não de pão, de vinho, mas uma ceia espiritual. E a ceia espiritual não contém comida nem bebida, não tem obrigatoriedade religiosa nenhuma. Mas quem a conhece comerá o maná escondido, que são os conhecimentos, as sabedorias em graça, segundo a revelação do Espírito Santo em nós. Porque nós temos a mente de Cristo. Hoje habita dentro de cada um de nós. E essa ceia espiritual, o Machê disse que beberia novamente conosco. Mateus 26, 29. Continua. Ele disse que não beberia novamente, porque ia para o madeira e ser morto. Até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ele disse que beberia com ele no sentido figurativo. Ele é Espírito glorificado. A ceia do Cristo é o alimentar do seu Evangelho, que separa carne, espírito, que nos dá o conhecimento áureo da sua missão, o comer do conhecimento, o alimentar da sabedoria do Cristo. E muito espera ele vir para ceiar com ele. Ele vai vir em carne, vão sentar numa mesa e ceiar com ele. Outros creem que quando morrer, vai ceiar lá no reino do céu lá. Não, abençoados, não é isso. Não é assim. Isso é falácia religiosa, isso é loucura, isso é má interpretação da palavra. Nos alimentar da graça, o aprender, o que nós estamos fazendo aqui agora, essa é a ceia espiritual. O apóstolo Paulo, em Hebreus, ele explica o que eu estou falando para vocês aqui. Está em Hebreus 9,15. E ele diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento. Quem? Cristo. E por isso Cristo é mediador de um novo testamento. Com seu sangue derramado no madeiro, trouxe o evangelho do reino, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, a lei de Moisés, os chamados recebem a promessa da eterna herança. Os chamados para viver a graça, os chamados para viver o novo testamento, a nova aliança, os chamados a ceiar com ele no reino. Ou seja, o mediador morreu para que pudéssemos remir os pecados que o povo recebeu por causa da primeira aliança. A aliança dada a Moisés, que nunca podia aperfeiçoar ninguém, porque ela foi feita para a carne, para dominar a carne. Até que Cristo viesse para poder fazer separação da carne e do espírito. O alimentar da graça é a única e perfeita ceia espiritual válida, e não a ceia que os homens pregam como se fosse um ritual religioso. Comer pão, beber o vinho, primeiro domingo do mês, como a maior parte das congregações faz. Isso não tem nada de espiritual. Isso não é uma ordenança espiritual. Isso é apenas invenção do sistema religioso. Pegou aquela ceia que Yahshua fez ali pela última vez, a última oportunidade que ele teve, porque ele não faria isso mais, porque ele iria morrer e virar o Cristo glorificado.
pegaram isso, fizeram uma religião, criaram um dogma em cima disso. Então ele está falando aqui da carne dele, que ele deu em sacrifício para trazer a nova aliança, do sangue dele que foi derramado em favor daquele povo que era transgressor da lei, para remir aquele povo, perdoar, né, os pecados daquele povo. É isso que ele está falando. Ele não está falando de um pedaço de pão ou de um copo de vinho. Não. Só o conhecer da graça poderá nos libertar, abençoado. Nos libertar da sombra da falta de conhecimento para a luz do Evangelho, do Reino. Isso Cristo disse: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É isso. Conhecer a graça é conhecer a verdade. É saber entender todas as coisas. Espero que o abençoado tenha compreendido aí. Vou ficar por aqui. Não esqueça de dar um like no vídeo. Até mais, abençoados. Graça e paz.